Tudo que a mente pode conceber e acreditar, a mente pode conquistar, independente do número de vezes que você falhou no passado, ou de quão grandes são seus objetivos e expectativas. Napoleão Hill. A gente vai começar mais um curso do Renato Basso. A gente vai trabalhar um pouquinho o conceito do coaching ação. O coaching ação já é um curso que eu aplico na Becam. Então, para você que já fez o curso presencial, você vai ter a oportunidade de refazer, de relembrar algumas técnicas, algumas lições e também de aprender algumas questões novas que eu estou trazendo para dentro do conceito desse treinamento online. E para você que é a primeira vez que faz o coaching ação, você vai passar aí, você vai viajar comigo durante 7 aulas e a gente vai falar um pouquinho de um conceito específico. Quando a gente fala de coach, a coisa é muito abrangente. O coach é um processo. Coach ajuda com que a gente consiga o processo de coaching. Ele ajuda a gente a estabelecer meta, a criar um formato de como chegar nos objetivos. Então a gente vai trabalhar com esse processo de coaching em 2 aspectos fundamentais. O primeiro é você, quanto indivíduo, trabalhando o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, usando essas ferramentas para que você se autodesenvolva. E o segundo é para que você possa aplicar o coaching enquanto liderança. Já foi provado que as técnicas de coaching para a liderança trazem um resultado muito positivo, ajuda a performar, ajuda o líder a performar, fazer uma melhor conexão com o seu liderado. Por quê? Porque trabalha com vários aspectos. E outra, né? Deixa de ser uma liderança feita, eu sou líder, uma liderança apenas emocional, porque ela é importante, a gente vai falar da importância do coeficiente emocional durante as 7 aulas, mas é claro, quando a gente coloca isso como processo, como procedimento, uma maneira de fazer, eu consigo criar um roteiro, eu consigo criar uma maneira de fazer, eu consigo fazer medição, se aquilo que eu estou fazendo está dando certo, se está dando certo, se não está dando certo. Então, a nossa ideia durante esse curso é justamente falar sobre isso. Para a gente iniciar, é muito bom que a gente fale dos 7 pontos que a gente vai utilizar para a gente trabalhar essas 7 aulas. Quais são esses 7 pontos? Primeiro, o processo de investigação e reflexão e conscientização. Descoberta pessoal dos pontos fracos e da qualidade, aumento da consciência de si mesmo, aumento da capacidade de se responsabilizar pela própria vida, estruturação e foco, ou seja, estrutura e foco, feedback realista e apoio. Essas 7 lições, esses 7 passos, ele vai estruturar, ele vai facilitar que a gente consiga estruturar o nosso processo aqui durante a aula, durante o processo de coaching que a gente vai estar fazendo, tá bom? O que é muito importante nesse primeiro item, né, que é o processo de investigação, de conscientização, de reflexão, é a gente realmente conhecer quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos de melhoria, a gente realmente conhecer o que a gente está enxergando e de que maneira que a gente está enxergando isso no nosso liderado. Mas antes, deixa eu falar de alguns temas, né, de alguns conceitos que eu vou estar utilizando durante o treinamento para que a gente esteja falando a mesma linguagem. Todas as vezes que eu falo coach é o profissional que está atuando como coach. Seja você líder coach, seja eu, Renato, que trabalho como coach, atendo meus clientes, né? E o cliente é o coachee. Então, todas as vezes que eu falar coachee, a gente está falando do cliente ou do liderado. Então, você que está atuando como líder coach, quando a gente está falando lá do seu liderado, aquele colaborador, aquela pessoa que você está atuando, que você está trabalhando, a gente está falando que esse cara é o seu coachee, tudo bem? Então, essas definições, eu vou falar muitas vezes esses termos, então é muito importante que a gente esteja alinhado. O que é muito legal a gente pensar quando a gente fala no processo de investigação, de reflexão sobre o processo? Eu consigo fazer isso de forma empática? Eu consigo refletir sobre o que está acontecendo de uma forma clara e objetiva? Eu consigo entender o processo? Eu consigo observar o que está acontecendo? Por exemplo, os seus resultados têm sido os resultados que você gostaria de ter? Você tem tido os resultados que você deseja na tua vida pessoal, na tua vida profissional? Se você não está conseguindo, qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer? É refletir. O que eu não estou fazendo no meu âmbito pessoal e no meu âmbito profissional ou no meu âmbito social? Mas vamos dar mais foco aqui no âmbito profissional e no âmbito pessoal.
Se eu não estou performando, se eu não estou alcançando aquilo que eu quero nas minhas questões pessoais e profissionais, eu primeiro preciso fazer uma investigação. E uma investigação profunda. Eu preciso entender exatamente quais são os resultados que eu não estou atingindo, que eu gostaria de melhorar o item, qual é o item que eu gostaria de melhorar, qual é a questão que eu gostaria de melhorar nesse processo. Então isso é muito importante. Então o primeiro passo é fazer essa reflexão. Vale um exercício, e depois você pausa o vídeo ou você faz depois da aula, de você anotar isso, de você parar para prestar atenção. Quais são as questões da minha vida pessoal e na minha vida profissional que eu não tenho conseguido performar, que eu não tenho conseguido os resultados que eu quero. De repente eu não estou conseguindo o resultado nas vendas, eu não estou conseguindo lá nos meus indicadores, alcançar alguns indicadores que o meu cliente exige que alcance, eu não estou conseguindo reter os talentos que trabalham comigo, eu não estou conseguindo realizar as minhas questões pessoais, profissionais, não estou conseguindo realizar meus sonhos. Ou seja, quais os aspectos que você precisa trabalhar? Porque um dos pontos que eu entendo que são os mais difíceis e que a gente comete esse erro, vamos dizer assim, né? Se a gente pode chamar de um erro, a gente normalmente se atropela a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. A gente não para observar quais são os pontos realmente que eu preciso desenvolver. Então, na aula de hoje, eu vou trabalhar alguns slides com vocês, e aí vocês vão acompanhando as questões relacionadas ao autodesenvolvimento, ou seja, de que maneira que você pode identificar esses pontos. Então, eu vou te auxiliar com uma ferramenta. Essa ferramenta é muito próxima da ideia da roda da vida. Se você observou na frase que eu utilizo lá no início, o exercício que eu disponibilizei para vocês começa com essa frase. Por que essa frase é muito importante? Porque se a mente pode pensar, se a mente pode criar, se a mente pode desejar, a mente pode realizar. O Napoleão Hill falava isso muito fortemente. Tem uma frase aqui atrás, para vocês verem como as grandes mentes pensam assim. O Walt Disney falava, se você pode sonhar, você pode realizar. Ou seja, a gente primeiro precisa colocar foco, a gente precisa identificar qual é o ponto de melhoria, qual é o ponto de transformação, colocar isso na minha mente para fazer o processo de transformação. Tudo bem? Quando eu falo desse processo de transformação, vale a pena também fazer um parênteses aqui antes da gente ir ali para essas perguntas que eu quero compartilhar com você, para os exercícios que eu quero compartilhar com você, para que a gente comece o nosso processo de coaching. Quando a gente fala da nossa mente, é muito importante, eu falo isso em todos os meus treinamentos. Quem fez o outro treinamento comigo online na Becam ouviu eu falar muito disso, que é a nossa capacidade de gerar esse desejo de transformação. Esse desejo de transformação ele só acontece se eu passar um processo de conscientização, que é esse primeiro nosso tema de hoje. Qual é o processo de conscientização? O que está acontecendo e o que eu estou sentindo em relação a isso. Se aquela ação, aquela minha atitude está me gerando um sentimento negativo ou um sentimento que ele é falso no sentido de conforto, de zona de conforto, de não me tira do lugar, não me deixa caminhar, eu preciso tomar conscientização dele e gerar uma nova forma de pensar, um novo pensamento que me gere um novo sentimento, ou seja, uma nova motivação para fazer alguma coisa diferente. E quando eu consigo fazer essa nova motivação, eu consigo dar o passo adiante. Qual é o passo adiante? Eu consigo ir em direção da questão ligada a fazer a ação, de tomar atitude, de fazer aquilo que muitas vezes na nossa zona de conforto a gente não faz. Por quê? A tendência é que o cérebro humano economize energia. A tendência é que o nosso comportamento é que a gente não enfrente a dor. A gente não quer se defrontar com a dor. A gente gosta de zona de conforto. Eu falo que o professor Eugênio Musac diz que nós gostamos de fazer 3 coisas. Vou repetir, já falei isso no curso anterior, mas a gente fala assim, o professor Eugênio Musac fala que a gente gosta de dormir, transar e comer. Tá? Isso são nossos instintos, não dá para viver desse jeito. Tá? A gente precisa fazer coisas que precisam ser feitas, a gente precisa tomar ação, a gente precisa tomar atitude. Então, esse é o convite, essa é só uma introdução da nossa aula. Esse é o convite para que você possa vir comigo. Eu vou fazer algumas perguntas para você, você vai responder essas perguntas e a gente vai construindo e a gente vai finalizar
fazendo a Roda da Vida. A Roda da Vida vai ser um exercício que eu estou deixando disponível aí no site da Becam, na plataforma, tá? Você preenche e a gente vai falar um pouquinho de como que você vai enxergar isso, e na próxima aula a gente já vai falar da atitude, né? Do que a gente vai fazer. A gente vai sair aí só da reflexão para ação, tudo bem? Então vamos lá. Na verdade são 8 perguntas. Essas 8 perguntas eu vou direcionar para vocês através do vídeo e também através do material de apoio que eu estou enviando para a aula 1, tá? Esse material de apoio da aula 1 ele vai servir para a aula 1 e para a aula 2. Nessa primeira aula a gente vai responder só as 8 perguntas. Depois nós vamos para a Roda da Vida, que é muito importante que a gente faça isso de alguma maneira juntos, tá bom? Quais são as 8 perguntas? A pergunta 1 é: quais são os seus 5 maiores talentos? Ou seja, quais são as 5 maiores habilidades que você tem, que você consegue perceber, que você desenvolve, e que quando você utiliza essas ferramentas, você normalmente se destaca, você consegue realizar as coisas que você quer, profissionalmente e pessoalmente. A segunda pergunta é: quais são os comportamentos que caracterizam esses seus talentos? A pergunta número 3 é: quais são os seus principais objetivos profissionais e pessoais? Procure elencar no máximo 5. Se você perceber que você tem mais de 5, tem os 6, 7 objetivos, escreva os 7 e em grau de importância você vai eliminando até chegar em 5, tá? Os 5 principais objetivos profissionais e pessoais. A próxima é: quais são os seus principais objetivos financeiros para os próximos 12 meses? Eu sei que a gente está passando por um processo, um momento difícil agora de Covid, né, de pandemia, mas não muda a situação de que a gente precisa ter controle sobre as situações. Principalmente em momentos de crise, nós precisamos ter maior controle sobre os processos, maior controle sobre as situações. Então, ter isso muito bem claro, ter isso objetivado, observar quais os ajustes que você precisa fazer na tua vida financeira e pessoal é muito importante, tá bom? A próxima pergunta, e que é muito importante e que você precisa respirar para estar respondendo, quando eu fiz esse exercício pela primeira vez, alguns anos atrás, essa pergunta me incomodou. Quais são os seus pontos fracos? Quais são os seus principais pontos de melhoria? Quais são os pontos que você reconhece que você precisa desenvolver, que você precisa atuar, que você precisa conscientizar? Vamos lembrar que a gente está fazendo no primeiro processo um inventário sobre você. A gente está fazendo um inventário sobre você quanto pessoa, né, para o teu autoconhecimento, até porque eu vou bater nessa tecla sempre. Não adianta você querer liderar, não adianta querer você dar apoio para as pessoas se você primeiro não se autoconhece. Se você não está bem, você não tem condições nenhuma de ajudar outras pessoas. Se você não tem consciência dos seus processos, se você não tem consciência do que você faz, como que você pode exigir isso do seu liderado? Isso me veio à tona agora, me deu um insight de uma metáfora que eu uso nos treinamentos há muito tempo. Diz que uma vez o Gandhi estava lá na Índia e uma mãe foi procurar o Gandhi dizendo assim: putz, meu filho come muito doces e eu gostaria que ele parasse de comer doces. E a mãe foi procurar o Gandhi, explicou isso para o Gandhi, o que era. E o Gandhi olhou para a mãe e falou: mãe, e para o menino, disse: olha, posso te pedir um favor? Volta daqui uma semana. Aí a mãe pegou o filho, foi embora e voltou uma semana depois. E mais uma vez o Gandhi disse: mãe, posso te pedir um favor? Você pode voltar só daqui uma semana? Passado 3 semanas, a mãe volta. E quando a mãe volta, o Gandhi pôs o garoto no colo, olhou nos olhos dele e disse: pode comer doce demais não é muito bom, você não quer diminuir a quantidade de doces que você come. Só disse isso. E o garoto na hora falou: tudo bem, eu vou diminuir a quantidade de doces que eu como. E a mãe estava indo embora, mas ela se incomodou. Se fosse só para falar isso, né, não tinha nenhuma magia, não teve nada além daquilo. Por que o Gandhi não falou isso pro meu filho já na primeira semana? Aí a mãe volta e pergunta pro Gandhi: por que o senhor não falou isso? Por que você não falou isso na primeira semana? Mãe,
seguinte, eu sou um adulto, ele é uma criança, e eu como doces demais. Então não me senti à vontade de pedir para uma criança fazer aquilo que eu não consigo fazer. Na primeira semana eu tentei diminuir a quantidade de doces, não consegui. Na segunda semana eu tentei, não consegui. Só na terceira, quando eu vi que eu era capaz de diminuir a quantidade de doces que eu comia, eu tive coragem de pedir isso para uma criança fazer a mesma coisa. Então você, líder, não adianta querer transformar a vida do seu liderado. Querer que o teu liderado tenha um comportamento, que o teu liderado siga processos, procedimentos que você está determinando. Que o teu colaborador tenha comportamentos que você gostaria que ele tivesse, se você não é exemplo. Se você não serve de exemplo, você não está servindo como uma boa liderança. Se a tua atitude não condiz com aquilo que você pede, você não está conseguindo fazer esse processo. Por isso que esse processo de liderança coach, o convite que eu faço é: faça com você primeiro. Passe por esse processo. Sinta como que ele pode impactar você. A hora que você perceber que ele impacta você, você pode aplicar isso no seu liderado, no seu coach. Por quê? Porque você já vai ter consciência de que aquilo funcionou para você e pode funcionar também para o teu liderado. A sexta, na verdade, não é nenhuma pergunta, ela é um desafio para você criar a sua missão de vida. Qual é o seu principal, o seu objetivo de vida? Né? Quando você olha ali, o que você gostaria de ser, o que você gostaria de realizar, qual é o legado que você gostaria de deixar para as pessoas que você lidera, para as pessoas com que você convive. Na sétima, você vai fazer um alinhamento dos teus talentos, quais são as características que você tem, daqueles talentos que você colocou lá nas primeiras perguntas, que eles vão te auxiliar para que você alcance os seus objetivos. E você vai se perguntar também quais são os pontos de melhoria que você precisa desenvolver para que você consiga cumprir essa sua missão, que você consiga cumprir esse seu legado, que você consiga cumprir o seu objetivo. Na sexta, na verdade, é definir a sua missão de vida. E na última é criar a sua missão de vida. Na próxima aula, eu vou iniciar falando da missão de vida, de como que eu criei a minha. E não se preocupe, então, com a oitava questão. Estrutura primeiro, que aí vocês vão perceber que conseguem montar isso de uma forma muito fácil. Gente, isso é muito processo de coach. Se eu tenho 8 passos, eu tenho 8 lições, eu tenho uma forma de fazer, né? Eu tenho uma condução. Muitas vezes a gente fica esperando processos mirabolantes e não são. Os processos de coach mais efetivos são processos muito simples. E o que a gente acaba de fazer é um processo investigativo. A gente está conseguindo fazer uma investigação sobre você. Só para a gente encerrar a aula de hoje, e você vai começar a fazer esse exercício, na próxima aula a gente vai ver em que pé que tá, como que foi, tá? O que é muito importante? Entenda que para a gente colocar no mundo real, quando a gente tem um liderado que não está conseguindo fazer alguma coisa que a gente quer, muitas vezes ele não consegue perceber a falha dele. Ele não consegue perceber quais as dificuldades que ele tem para fazer. E nós queremos que ele faça baseado na nossa realidade de vida, na nossa experiência. E às vezes a gente não reconhece. Então fazer esse processo investigativo, através de perguntas, talvez não sejam exatamente essas 8 perguntas, essas são só guias, só para você perceber como funciona. Tá? A gente vai utilizar porque a gente vai chegar na roda da vida, a intenção é essa. Mas imagina que você pode elaborar perguntas que possam facilitar o seu liderado a reconhecer, ou seja, ir para o nosso primeiro ponto, que é a reflexão, a conscientização de que a gente precisa transformar e que a gente precisa mudar. Tudo bem? Então, façam os exercícios, se preparem e até a aula 2. Então vamos lá. A gente vai iniciar agora a aula 2. A aula 2, ela faz aquele link com a primeira aula, onde a gente vai fechar aquelas 8 perguntas. Você provavelmente já respondeu 7. Eu estou deixando agora aqui o contato do meu WhatsApp. Acessa esse WhatsApp
eu vou inserir vocês no grupo do Head Trainer Renato e é através desse grupo que eu vou estar respondendo as questões referentes ao seu treinamento, tudo bem? O grande barato é que existem outras pessoas que já fizeram um treinamento que vão estar no grupo e eles vão ajudar a gente a compartilhar, a tirar as dúvidas de vocês. É um grupo voltado para o treinamento Coaching em Ação, para os treinamentos do Renato Basso, tá? A oitava questão que eu prometi a gente fechar nessa aula, a gente vai deixar um pouquinho mais para o final da aula, porque o mais importante é que você tenha respondido as 7 questões. Se você observou que respondeu as 7 questões, você percebeu que você fez uma investigação, quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos de melhoria, quais são seus desejos, qual é o seu planejamento de vida. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai transferir para a roda da vida. A roda da vida eu vou fazer passo a passo com vocês, item a item. Nós vamos separar alguns processos, porque algumas rodas da vida trabalham só as questões principais. Não, a gente vai trabalhar também o que está dentro de cada uma dessas questões. Então a gente vai fazer junto, eu vou convidar que você vá preenchendo junto slide a slide. Eu vou compartilhar a tela agora com vocês e eu quero que você vai andando passo a passo, vai fazendo passo a passo cada uma das questões. O que é muito importante que a gente perceba antes da gente entrar na aula 3, que já começa a falar de ferramentas que você deve utilizar quanto líder. A gente primeiro precisa se autoconhecer para depois poder trabalhar os outros. Eu primeiro preciso encontrar quais são as minhas estratégias, quais são minhas estratégias mentais, de maneira que eu lido com as situações, que maneira que eu lido com as situações mais racionais, que maneira que eu lido com as situações mais emocionais, ou seja, eu primeiro preciso identificar e fortalecer o meu eu, né, o meu self, que é um termo que a gente usa muito no coaching, para que a gente possa estar auxiliando os outros. Eu vou começar a compartilhar agora os slides e a gente vai primeiro preencher a roda da vida e a cada passo eu vou explicando e vocês vão percebendo que vocês vão utilizar agora as 7 questões. Tá? Aquilo que você já se perguntou, que você já falou, você já anotou, você vai perceber que essas lições, que essas perguntas vão te auxiliar no preenchimento da roda da vida. O que é muito importante? Caso você não tenha recebido ainda, não tenha preenchido, isso está em anexo, né, na plataforma aí de treinamentos da Becano, tá? Ou foi enviado por e-mail. De uma das duas maneiras, você vai receber, você deve ter recebido esse material. Não recebeu? Também manda uma mensagem aqui nesse grupo do WhatsApp que eu falei, que eu já mando para você. Tudo bem? Então a gente vai começar a compartilhar os slides agora. Então vamos lá. O que é importante a gente entender? Que aqui a gente está dividindo esse processo da roda da vida em 2 partes. A gente vai dividir primeiro nas 12 áreas, tá? E as suas sub-áreas e também submodalidades. O que é importante? A gente entender que isso é uma fotografia do momento atual, é a maneira que você se encontra hoje, tá? Não a maneira que você é, né? A sua situação atual. E para que serve isso? Justamente para que a gente pegue essas 12 áreas e a gente avalie quais os processos, quais as ações que eu preciso ter para ter uma melhora. Se eu sou uma totalidade, eu sou uma soma de todas essas áreas, se eu conseguir melhorar nas áreas que estão deficitárias, que estão com gaps, que precisam ser desenvolvidas, a gente acaba tendo a chance de visualizar isso de uma forma mais propositiva e a gente consegue chegar nos resultados. Então a gente vai pergunta por pergunta, eu peço que você responda isso de forma intuitiva, responda aquilo que você está sentindo no momento e não aquilo que você gostaria de que fosse, tá bom? Então a primeira pergunta, você vai dar uma pontuação aí de 0 a 10, você já está olhando aí o gráfico. Então a primeira pergunta é como que você se encontra na sua saúde e disposição. Ou seja, as coisas que você faz ligadas à saúde e disposição. Você está dormindo bem, você acorda disposto, você não tem tido insônia, você se sente cansado durante o dia. Ou seja, você vai começar a observar quais são as questões que nota que você dá para esta área. Então presta bastante atenção. Você também tem um descritivo na tua roda da vida que você pode estar lendo, também te auxiliando no preenchimento. O desenvolvimento intelectual, ou seja, aquilo que você tem feito para a tua saúde intelectual, aquilo que você tem desenvolvido na área de leitura, de ir ao teatro, de assistir programas que te tragam coisas positivas,
de que você tenha buscado informações intelectuais que tenham acrescido para você informações, conhecimento, e que aquilo não te deixe ansioso, que muito pelo contrário, que aquilo te traz crescimento, tá bom? Então dá uma olhadinha. Equilíbrio emocional. Nesse caso, nesse item, nessa pergunta, observa bastante como que você tem lidado com os dois extremos da questão. Quando você consegue alguma coisa, quando você tem uma vitória, você fica muito eufórico, né? Você perde até um pouco o controle por conta da tua euforia, por conta da tua ansiedade. E quando as coisas não dão certo, como que você lida com isso? Você tem lidado isso de uma forma tranquila, resiliente, ou isso tem tirado a tua energia, tira o teu sono? Então, no equilíbrio emocional, você acaba perdendo o equilíbrio muito fácil, você perde a paciência muito fácil. Então, dá uma nota de 0 a 10 nesse critério também. Na área profissional, observa na questão de realização e propósito. O quanto que você tem alcançado os seus sonhos, seus objetivos na área profissional. Você tem conseguido chegar nos lugares onde você quer, nos projetos onde você desenhou para você há tempos atrás. Como que tem sido isso? Então, realização e propósito é aquilo que você almejava e alcançou ou não. Então, aí, mais uma vez, uma nota de 0 a 10. Na área de recursos financeiros, como que tem sido? Você consegue guardar dinheiro? Você consegue se preparar para eventuais situações? Você consegue planejar as compras que você vai fazer? Você faz planilha onde você consegue controlar o que você ganha, aquilo que você gasta? Você consegue projetar o que você vai conseguir fazer com aquele dinheiro durante o tempo? Isso é muito importante que a gente avalie, porque é uma das saúdes mais importantes, todas elas são muito importantes, mas essa acaba afetando todo o restante e a gente sabe disso. Então, pessoas descontroladas precisam ter mais foco. Vamos lembrar sempre que quando eu identifico aquele ponto que eu estou deficitário, muito provavelmente aquilo é o que me tira da zona de conforto. Se eu quero mudar uma situação, se eu quero melhorar a minha qualidade de vida, se eu quero melhorar a minha qualidade de vida no trabalho, se eu quero ser uma pessoa mais feliz, mais realizada, eu preciso mexer naquilo que precisa ser desenvolvido, tá? Então observa bem nessa questão. Contribuição social. O que você tem feito em relação à contribuição social? Gente, muitas pessoas confundem contribuição social com questão financeira. Não é só isso, tá? Ajuda alguém, o estender a mão, o ouvir, o estar presente em situações que você possa estar auxiliando as pessoas. Como que você tem, qual é a nota que você dá de 0 a 10 na sua saúde aqui na área profissional, na área de contribuição social? Área de relacionamentos, são 3 notas. Então a primeira de 0 a 10, a família. Importante, não avalia esse critério pelo tempo que você oferece, mas sim pelo tempo de qualidade que você oferece. Se você tem oferecido atenção, porque às vezes não adianta você ficar 6, 7, 8 horas com a família e você tá lá no celular, você não tá dando atenção, você tá assistindo telejornal, você tá fazendo outra coisa ou até trabalhando em casa, e você não estabelece aquele tempo, aquele momento ideal para que você possa estar dando atenção para os seus familiares. Isso é muito importante. Relacionamentos amorosos. Isso serve para os casados também, tá? Casado, solteiro, mas qual é a nota que você tem dado para o teu relacionamento amoroso? Você tem dado atenção para essa saúde? Você tem dado atenção para esse critério? Você tem observado? Você cuida dessa questão? Com qual tamanho? Então, dá aí uma nota de 0 a 10. Vida social, relacionamento com amigos, participação em festas, participação em reuniões. Observa como que você está nessa área, porque é muito importante, tá? Muitas vezes na área social, na vida social, nós temos pessoas ou que não tem nada ou que exageram, acabam não dando atenção para a família, acabam não dando atenção para outras pessoas, para outras coisas importantes, e acaba tendo uma vida social muito ativa, que também não adianta. Agora tem pessoas que não têm vida social nenhuma, isso também não é legal. Então dá uma olhadinha aqui, a gente só está fazendo primeiro uma fotografia. E nessa área que a gente chama de reenergização, a pergunta é: como que tem sido os seus hobbies e a sua diversão? Observa nessa questão aqui o quanto que você tem dado atenção para coisas que te dão prazer. Às vezes coisas simples, né? Como tem gente que gosta de mexer com madeira, tem gente que gosta de cuidar do jardim,
tem gente que gosta de pescar, não sei. Depende muito do seu, mas como que você tem feito? Você tem dado atenção, tem tido tempo para isso? Isso é muito importante. Plenitude e felicidade. Que nota que você dá? Você, neste momento, você se considera uma pessoa plena e feliz? Avalia isso, porque depois, olhando os outros critérios, a gente vai ver quanto que os outros critérios, né, as outras situações, as outras áreas, elas impactam na sua plenitude e felicidade. E por fim, agora a gente vai perguntar sobre espiritualidade, né? Que nota que você dá para a sua espiritualidade? Gente, aqui de 0 a 10, mas lembrando que aqui não tem nada a ver com religiosidade. É a maneira com que você se conecta com o teu universo, com a maneira com que você se conecta com o que está ao teu redor. Dá uma olhada nessa nota e aí a gente segue em frente. Legal? Já preencheu? Então agora eu vou te convidar a fazer o seguinte. A próxima folha você tem um mapa, tá? Como se fosse um gráfico de pizza. Então eu vou pedir que você preencha isso, colocando as notas que você colocou lá no teu relatório, que você, naquelas perguntas, que você traga agora para o seu quadrante aqui, para o teu gráfico. O que é legal fazer? O que eu gosto de fazer? Vocês vão ver a minha e vocês vão poder observar como que ficou. Eu gosto de separar cada quadrante por uma cor e cada sub-área numa tonalidade de cor diferente. Para quê? Para que eu consiga fazer uma coisa que eu possa visualizar, que eu possa enxergar de uma forma muito bem legal. E eu vou começar a explicar agora como que isso se dá. O que você vai observar? Através desta roda, você começa a perceber quais são os pontos das quais você precisa desenvolver, as quais você precisa colocar mais atenção. Inclusive, aqueles pontos que você tem dado atenção demais e que tem tirado atenção naquilo que você precisaria fazer. Eu vou dar um exemplo da minha roda. Então, eu estou colocando agora aqui o resultado da minha roda de alguns anos atrás. O que eu tinha? Em saúde e disposição, eu tinha uma nota média em saúde e disposição, eu tinha uma boa nota em desenvolvimento intelectual, e tinha uma boa nota em equilíbrio social. Só que minha saúde e disposição, ela estava lá para baixo. O que eu percebi? Que lá embaixo, quando eu falava de relacionamentos, a minha vida social ela era muito intensa. Eu tinha uma nota muito boa. Só que eu não tinha tempo, por conta da minha vida social, eu não tinha tempo de colocar energia no na minha saúde e disposição. Ou seja, fazer exercícios físicos, eliminar alguns vícios, diminuir a quantidade de bebida alcoólica que eu tomava, fazer exercícios constantes. Então a gente começa a perceber que você muitas vezes vai precisar tirar de uma área e colocar na outra. É claro que isso precisa fazer sentido para você, tá bom? Então isso é uma maneira de você perceber. Qual é o próximo passo? Antes da gente criar as metas, você vai observar que para facilitar, na nossa roda da vida a gente trabalha com submodalidades, ou seja, você vai pegar agora a tua outra parte, você vai pegar agora as próximas perguntas e vai preencher também nota de 1 a 10 nas submodalidades. A hora que você terminar a submodalidade, então dá um pause agora no vídeo. Na hora que você terminar a submodalidade, a gente vai falar de questão de desenvolvimento de metas. Você terminou de fazer agora a sua roda da vida. O que é muito importante? Faça uso dessa roda da vida para você criar as estratégias de melhoria nos aspectos que você entende que você precisa desenvolver. A roda da vida ela só é aquela primeira parte do coaching, ela é uma parte de identificação. Uma vez que eu passei pela parte de identificação, agora cabe a você não entrar num processo de negação, e sim de reconhecimento, de autoconhecimento, que você precisa desenvolver algumas questões. A partir dela, você vai criar estratégias. Que convite que eu faço para você? A partir de agora, né, escreve em cada uma em cada um desses campos o que você já vai começar fazendo a curto, médio e longo prazo. O que você já pode fazer iniciando imediatamente? Vamos dar um exemplo. Se você percebeu lá que na sua área da saúde está faltando fazer exercícios físicos. Quais os exercícios físicos que você pode começar a fazer agora? Você percebeu que na tua área financeira você gostaria de juntar uma grana, que você gostaria de ter uma reserva para situações de emergência? Ok, o que você já pode fazer agora, imediatamente?
na tua saúde intelectual, lá na roda da vida, na parte da intelectualidade. Putz, o que você pode começar a fazer agora? Você não está acostumado a ler muitos livros? Comece agora. Então o que você já pode fazer para amanhã, em 24 horas? Depois determina o que você pode fazer para 3 meses, 6 meses e 1 ano. É muito importante que você tenha as metas estabelecidas. Se você sabe para onde você vai, você sabe qual é o caminho. Mesmo que você saia da rota em algumas situações, se você tem muito claro aonde você quer chegar, fica muito mais fácil você retomar a posição, retomar o caminho, retomar os trilhos, retomar a sua situação e voltar em prol daquilo que você está desejando, aquilo que você quer. O que é importante? Por que chama Roda da Vida? Porque a tua vida é aquilo que você determinou para você, é aquilo que você deseja para você. Só você é o único responsável. E agora, pensando já na aula 3, imagina toda essa possibilidade de perguntas, todas essas possibilidades de perceber que as pessoas têm características diferentes, que as pessoas têm posturas diferentes, que tem pessoas que vão melhor numa área da vida do que na outra e o seu liderado não é diferente. Imagina que você pode utilizar as perguntas, aquelas 7 primeiras perguntas. Imagina que você pode fazer uma investigação em relação à roda da vida dessa pessoa, identificar quais são os desejos, quais são os sonhos, quais as expectativas profissionais que ela tem, e a partir daí você pode orientá-la, você pode ajudá-la, você pode ajudar a estruturar o alicerce. Um bom líder coach é aquele cara que é capaz, aquela pessoa que é capaz de ajudar a construir o alicerce. Não adianta você passar por cima dessas questões. Você precisa identificar, você precisa auxiliá-lo. Ou seja, um bom líder coach é aquele que cria um alicerce e prepara o caminho para o seu liderado. Para finalizar, eu quero falar um pouquinho daquela história da 8ª pergunta, que é a sua missão de vida. A missão de vida, gente, eu gosto muito de falar que ela é o resumo dessa roda da vida, é o resumo das 7 perguntas, que é o que você deseja para você em todas essas áreas da sua vida. Então, observa o que você deseja para você na parte da saúde, o que você deseja na parte financeira, o que você deseja na sua parte familiar, e a partir dali, escreve, põe no papel qual é a sua missão de vida. Eu, Renato Basso, né, eu gosto de dizer que essa minha missão de vida é o que eu leio ela todos os dias de manhã, eu tenho ela na tela do meu computador, e eu procuro lembrar, porque a gente precisa daquele gatilho mental para relembrar. Quando a gente está perdendo energia, ela olha e fala, opa, vem cá, retoma a ideia, que é, eu, Renato Basso, eu, através dos meus conhecimentos, gostaria de impactar imensamente a vida das pessoas com os meus treinamentos de alto impacto. Gostaria de ser um bom pai, um bom esposo, que eu possa auxiliar a minha família em tudo que ela possa, que eu possa ser uma pessoa saudável, que cuide da minha saúde e que, além de tudo, eu possa doar amor, amor, amor. Essa é a minha missão de vida. Então, é a partir daí que eu falo, putz, será que eu não estou desviando? O que eu estou fazendo? Então, olha para a tua missão de vida, faz a tua missão de vida e começa a trabalhar. E se prepara que na aula 3, a gente já vai começar com processos de coach mesmo. Como que eu devo liderar? Como que eu devo assumir? Como que eu uso essas perguntas? Como eu uso essas ferramentas para que eu possa atuar? A gente vai trabalhar também alguns autores que já trabalham com essa questão do coach e que vão dando algumas dicas que a gente pode estar utilizando ao longo desse processo de liderança, tá bom? Valeu, muito obrigado pela aula de hoje. Quanto mais eu me conheço, mais eu sou capaz de me responsabilizar pela minha própria vida. Os processos como a da Roda da Vida, que nós acabamos de fazer na aula 2, ele ajuda demais que a gente consiga fazer essa avaliação 360 graus dos nossos pontos fortes, dos nossos pontos de melhoria, ou seja, a gente tem uma fotografia daquilo que nós somos. E aonde que isso foi muito importante na minha vida? Porque eu pude focar naqueles pontos, jogando bem aberto, eu pude focar nos pontos que eu saboto, eu pude focar nos pontos que eu não cuido, eu pude focar nos meus erros, né? Onde que eu cometo os erros, aonde que estão os erros, como que eu lido os erros. Inclusive, vale muito a pena a gente começar a pensar como líder coach, porque o líder coach, ele não teme o erro, né? Ele teme a falha. Qual é a grande diferença do erro, metaforicamente falando, a grande diferença entre o erro e a falha?
O erro é quando eu cometo um ato falho, né? Eu erro e aprendo com aquilo, ou seja, ele está a serviço, ele está a favor do aprendizado. Já quando eu falo de falha, quando eu cometo um erro, 2 erros, 3 erros, pela mesma situação, ou seja, eu não aprendi nada com ele. Isso é um conceito metafórico, mas tem uma história que eu gosto sempre de utilizar nos meus treinamentos, nos meus cursos. Diz que uma vez na IBM, um CEO, né, um diretor da empresa, contratou um cara para assumir um projeto de $1 milhão, né? Então dizem que essa história é verídica, né? Então ele contratou esse cara para um projeto de $1 milhão, ele é um cara inexperiente, não era da área de TI, mas ele assumiu a bronca e colocou esse cara para trabalhar. Durante 1 ano esse cara trabalhou e os resultados não foram os esperados. Quando passou 1 ano, a diretoria, né, os outros pares dele chamam e falou: meu, tem que mandar esse cara embora, o cara teve um trabalho para fazer, deu um prejuízo de $1 milhão pra gente, e aí tá na hora de mandar embora. Aí esse diretor, esse senhor falou assim: peraí, agora que eu não vou mandar embora ele, porque agora eu já investi $1 milhão nele. Ou seja, a gente tem que olhar para o erro com outros olhos. Você, líder coach, como que você tem olhado para o erro? Como que você olha para quando o seu colaborador comete um erro, você ajuda ele a aproveitar aquela questão? Justamente é isso que a gente está falando. O processo da roda da vida não te ajudou a fazer esse processo? Pelo menos para mim sempre ajudou. Então eu olho para o meu erro, eu olho para o meu mapa eu olho ali para o mapeamento da roda da vida e eu consigo enxergar: opa, peraí, neste ponto falho, é aqui que eu vou pôr energia, é aqui que eu vou cuidar. E agora vai começar a fazer mais sentido ainda, porque a gente vai começar a utilizar os conceitos da aula 1 e 2. Na aula 1 e 2 eu disse que entre os processos de liderança coach, do processo de coach, nós tínhamos primeiro processo de conscientização. A gente toma consciência, então quando eu faço uma roda da vida ou quando eu faço os processos de perguntas e respostas, eu tomo consciência do que precisa ser feito. O segundo passo é definir como lidar com isso, ou seja, que ação que eu vou tomar. Então aí eu passo para o terceiro passo. Eu vou cuidar, eu vou fazer diferença, eu vou mudar o meu mindset. Então esses processos daqueles 7 passos que eu falei, eles vão acontecendo naturalmente durante as aulas. O que é muito importante? Você, como líder coach, observa o quanto que a primeira aula, a aula 2 e essa introdução desse vídeo, ele trouxe uma reflexão de como que a gente pode utilizar essas ferramentas para te ajudar a fazer a gestão das pessoas que você trabalha. O que é muito importante, né? Depois que a gente ouve uma metáfora dessa, a gente percebe e começa a fazer um link, juntando as peças do quebra-cabeça da aula 1 e da aula 2. Quando eu disse que entre os passos da liderança coach, o primeiro era processo de investigação, depois descoberta de pontos fortes e dos meus pontos de melhoria, e o terceiro, processo de conscientização, é justamente para isso, para que a gente consiga passar ali pelaquele ponto, para mim, o ponto mais importante, que é identificar aonde eu preciso fazer os ajustes, aonde que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer para a gente conseguir fazer a transformação, para que a gente consiga fazer a mudança. E qual é o convite que eu faço? A partir dessa aula, como eu prometi, a gente vai falar de processos que a gente já pode aplicar hoje mesmo, assim que você assistir o vídeo, que a gente possa aplicar com o nosso liderado. Aonde estão os 2 pontos muito importantes para a gente começar a pensar em processo de liderança? O primeiro processo, até imagina o seguinte: utilizar ideias, ferramentas, como a da roda da vida, para autoconhecimento, e agora para aplicar no seu liderado, traz alguns ensinamentos para a gente. Lá, investigação, descoberta de pontos fortes e pontos fracos, como eu acabei de dizer, e depois um processo de conscientização. A ideia desses 3, se a gente analisar isso, é isso que a gente precisa fazer no processo de liderança. Quando eu consigo investigar e fazer com que o meu liderado... É claro que a gente está falando de situações problemas, gente. Quando eu tenho que atuar quanto liderança, normalmente eu estou atuando ou de forma preventiva ou eu estou atuando sobre um problema, sobre uma situação problema. Então, qual é a ideia? Começa fazendo esse processo de investigação. A gente utilizou a roda da vida para que você só refletisse, fizesse um processo de autoconhecimento. A gente primeiro se autoconhece para poder ajudar os outros. Mas o que é muito importante? A gente começar a ver e começar a colocar isso na prática. Colocando-se em prática, esse processo de investigação, de análise de pontos fortes e pontos fracos e de autoconscientização é aquilo que a gente tem que fazer com o nosso liderado.
E de que maneira que a gente pode fazer isso? Como que a gente vai fazer com que ele passe por esses 3 primeiros passos, por esses 3 primeiros processos? Tudo começa com você, líder, coach, fazendo uma coisa muito importante. A nossa atenção para com o nosso liderado tem que ser uma atenção genuína. Ou seja, na conexão, as pessoas percebem quando eu estou entregando uma atenção genuína, quando a minha preocupação é genuína. Ou seja, eu estou me preocupando de verdade, eu estou realmente querendo ajudar. Você tem entregue essa atenção de forma genuína ou é de uma forma produzida? Ou seja, de uma forma... ela não é natural, ela não foi trabalhada na tua cabeça. Você faz isso de uma forma mais sintética, ou seja, você faz porque tem que fazer. Você não está colocando isso de uma forma empática, de uma forma a entrar na história, entrar no problema e realmente, verdadeiramente, querer ajudar o seu colaborador. Ou seja, a primeira lição muito importante, eu tenho que dar atenção genuína para o meu liderado. Como que eu faço para dar atenção genuína para o meu liderado? Começa usando uma ferramenta muito importante que a gente utiliza o tempo inteiro: ouvir. Nós, quanto líderes, muitas vezes, por conta da ansiedade, por conta da dinâmica do dia a dia do trabalho, a gente já chega nas nossas relações, na nossa comunicação, sempre falando, querendo impor a nossa ideia, e a gente não ouve. Se eu não ouço, eu não consigo fazer o processo de investigação, eu não consigo entender o que está acontecendo, eu não consigo mostrar para a pessoa os pontos fortes, os pontos fracos da situação, eu não consigo fazer a pessoa se autoconscientizar. Só quando a pessoa se autoconscientiza que ela consegue fazer uma mudança de chave, ela consegue fazer uma mudança de mindset, ela consegue mudar, ela deixa de fazer ela deixa de cometer o erro por uma coisa nova, então ela não vai ficar cometendo falhas, ou seja, errando o tempo inteiro pela mesma questão. A audição empática é muito importante, ou seja, para ouvir verdadeiramente, mas ouça com o canal se colocando no lugar do seu colaborador, do seu liderado. Ouça verdadeiramente, ouça de forma genuína, de forma verdadeira. Até porque, a gente fala na PNL, são 7, eu vou falar de 3, tá? A gente fala na programação neurolinguística que nós temos, na falha da comunicação, nós cometemos o erro na audição de 3 formas. A primeira é que a gente ouve de forma seletiva. O que é ouvir de forma seletiva? Eu só ouço aquilo que eu desejo que eu ouça, né? Que eu quero ouvir, o que o meu ouvido quer, o que é aprazível, o que é bom para o meu ouvido, para a minha audição. Então eu só participo de conversa, eu só ouço aquilo que é bom. Então aquilo que não é bom, eu separo. O segundo, que é muito ruim, que é pior do que a audição seletiva, é não ouvir. Ou seja, eu desconecto. A pessoa está conversando comigo, eu desconecto. Você já deve ter passado por isso. Você vai conversar com uma pessoa e você não ouve, você finge que ouve, né? Então essa segunda é fingir que está ouvindo. Já aconteceu de você estar no carro, tá com alguém conversando e você, putz, esse assunto não tem nada a ver comigo, e você fica lá, fingindo que está ouvindo, fingindo que está ouvindo o problema, fingindo que está prestando atenção, e o pior, a pessoa vai perguntando, e aí, você entendeu? Você, né? Tipo, não, tudo bem, você pega uma frasezinha ou outra, encaixa ali, mas você não está ouvindo verdadeiramente. A hora que você para, você percebe que você não ouviu. Por quê? Porque a tua mente está acelerada. Você já está procurando resposta antes da pessoa falar. Você já está fazendo julgamento. Você já está fazendo suposição. A pessoa vai falar isso, eu já penso que sei o que acho que ela está falando. É esquisito, mas é isso mesmo. Isso é um dos maiores erros que a liderança pode acontecer. Um líder coach não comete esse tipo de erro. O líder coach consegue ouvir verdadeiramente, ouvir empaticamente, que é o terceiro. Ouça empaticamente o seu liderado. Ouça se colocando no lugar dele, entendendo qual é a necessidade dele, qual é a expectativa dele, qual é a dor dele. Porque normalmente, é claro, gente, que eu estou falando de liderados que valem a pena eu investir nele. Ou seja, você sabe que o cara é honesto, você sabe que o cara é dedicado, que o cara ele é compromissado, só que ele cometeu um erro, ele não está dando conta de fazer uma determinada tarefa. E se ele não está dando conta de realizar uma determinada tarefa, não adianta eu continuar forçando que ele faça com as mesmas coisas que ele faz. O Einstein já falava que a maior prova de insanidade das pessoas é querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Gente, não tem como. E se eu quero resultado diferente do meu liderado, o que eu preciso fazer? Eu preciso mudar também a minha forma de pensar,
de agir, porque eu sou líder coach, sou eu que estou atuando. Para quê? Para que ele também possa mudar a forma de pensar, para que ele possa mudar a forma de agir e para que ele consiga trazer os resultados que você espera. Mas para isso, ouça, né? Primeiro, tenha uma disposição genuína. Esteja verdadeiramente participando da vida do teu colaborador. É uma lição que parece simples, parece uma lição do dia a dia, mas sem dúvida nenhuma, se você já começar a fazer isso, colocar isso em prática, você já vai ver como que você vai ter mudança de resultados. Talvez você esteja pensando, mas isso é muito demorado, às vezes eu tenho uma demanda muito rápida. Não adianta nada eu dar uma resposta rápida fazendo o que eu sempre fiz, eu vou colher o mesmo resultado. E o mesmo resultado não é o resultado que você queria. Se você investir um pouco mais de tempo na audição empática, ou seja, de entrar, de colaborar, de apoiar, de colocar o erro a favor do aprendizado, você vai ter resultados diferentes. O segundo ponto, e muito importante, e você vai precisar fugir dessa tentação, o líder coach, ele não traz respostas prontas. O líder coach, ele não faz respostas, ele não traz respostas, ele faz perguntas. E a gente faz pergunta pensando no processo de afunilamento da comunicação. Vou colocar aqui na tela só para que você consiga visualizar o que eu estou falando. Né? Qual é a diferença? Quando eu estou falando de afunilar um processo, eu estou dizendo para que a gente pega uma ideia central, né? A gente pega o problema geral e eu vou fazendo perguntas para que as respostas vão afunilando até que eu chegue na especificidade, até que eu chegue aonde eu quero. Ou seja, como que eu uso esse sistema? Fazendo perguntas que direcionem o seu colaborador para que ele tenha o processo de autoconscientização. Então eu já estou investigando. Quando eu chego ali naquele pontozinho ali do funil, é porque ele já está no processo de conscientização. Ele consegue compreender que ele pode fazer. Mas é muito importante, gente, elabore perguntas, faz isso de forma estratégia, pense em perguntas que vá levar a pessoa para onde você quer. Eu utilizo uma técnica, é uma palavra que eu utilizo que faz muita diferença. Muitas vezes, quando a gente faz uma pergunta, a tendência é que o meu ele vai se defender. Isso é uma coisa natural. Então, o cara cometeu um erro, eu faço uma pergunta, a pessoa vai tentar se proteger, ele vai tentar desviar do assunto, ele vai tentar dar uma desculpa. Como que eu fujo dessa desculpa? Eu entrego a responsabilidade para ele, perguntando, deixa eu procurar um exemplo. Alguém chegou atrasado 2 dias seguidos, uma pessoa que nunca chega atrasado, e naquela semana ele começou a chegar atrasado, você começou a perceber que ele está com um comportamento diferente. Se você for perguntar para ele, ele vai dar uma desculpa. Nossa, sabe o que é que o ônibus está atrasando, que mudou a rota do ônibus. Joga a responsabilidade para ele. Fala, não, tudo bem. Eu quero só saber, porque eu preciso que você sempre chegue no horário, de que maneira que você pode garantir que mesmo com essa mudança de rota do ônibus, que você possa chegar aqui no horário como os outros colaboradores, como os outros colegas. Como que você vai fazer isso? Eu vou tentar. Quando ele começar a tentar, ele está fugindo da resposta. Então você vai afunilar ainda mais. Especificamente, como que você vai fazer isso? Você já tem isso. Você vai afunilando. Eu utilizo o termo especificamente, você pode utilizar a que você sentir mais à vontade para fazer esse afunilamento. Mas o mais importante, não dê resposta. A nossa tendência é que no meio dessa conversa, a pessoa começa a querer dar desculpa, a gente, não, faz o seguinte, pega o ônibus tal, faz um negócio. Não dê resposta, porque se você der resposta, você não passou pelo processo de autoconscientização. Ele não se autoconscientizou da importância e da responsabilização. Quando eu faço uma resposta, eu começo a gerar uma coisa muito importante. Ao invés de eu pôr uma regra, onde a regra eu estabeleço e você cumpre, eu começo a colocar o quê? Eu começo a colocar um acordo. Eu ponho um acordo no processo. Eu acordo porque ele trouxe a solução, meu colaborador trouxe a solução. Putz, a partir de hoje eu vou acordar mais cedo, eu vou pegar a linha XPTO mais cedo para garantir que eu chegue todos os dias. Ele se responsabilizou. O cérebro dele cria um processo de conscientização para que ele também assuma essa ação. Então, é muito importante que você realmente fuja da tentação de dar respostas. O líder coach, ele não é um líder de respostas, ele é um líder de perguntas. E detalhe,
qual é um efeito muito legal no trabalho da equipe? Quando eu pergunto para alguém, quando eu pergunto para um par, quando eu pergunto para um colaborador, ele confia, ele passa a entender, ele passa a compreender que você está confiando na capacidade dele de trazer uma resposta. Eu mudo, inclusive, o comportamento do meu liderado em relação à minha liderança. Ele falou, pô, esse cara, o meu chefe, né, o meu líder, ele confia em mim, ele fez a pergunta, ele quer que eu traga a resposta. Né? Então, olha que combinação perfeita. Eu comecei lá, dando atenção genuína, até porque eu fazer o segundo passo, eu preciso de atenção genuína. Aí eu chego ali na segunda fase, eu faço perguntas. Quando eu faço perguntas, ele se conscientiza, ele se responsabiliza e se sente mais importante. Mudei o comportamento, mudei o mindset do meu liderado. E uma terceira ferramenta, eu não vou nem chamar de ferramenta, tá? Eu vou chamar de atributo. Um atributo muito importante para o líder coach é que o líder coach faz as coisas de propósito. O que é fazer as coisas de propósito? É não fazer as coisas de forma aleatória. Né? O que é aleatório? Eu faço de qualquer forma, eu faço conforme o vento for levando. Então eu tenho atitudes impensadas, eu tenho comportamentos impensados, eu não faço isso de forma processual. É muito importante que também o líder coach compreenda essa questão. Tá? A gente faz muita coisa no nosso dia a dia de forma processual. A gente não faz a parte administrativa, a gente não faz a parte seguindo algumas normas, algumas regras, alguns processos, alguns procedimentos. Por que na parte de comportamento, eu, líder coach, não posso utilizar esse pensamento? Ou seja, eu posso criar procedimentos, eu posso criar processos para o meu pensamento. Ou seja, uma coisa que eu utilizo muito, quando eu entro numa situação de crise, ou seja, de debate, não é toda hora que a gente consegue, mesmo com audição empática, que a gente consegue tá tranquilo, tá calmo. A pessoa pode não concordar com você, pode entrar no processo de debate. Qual é a coisa? A minha tendência do meu comportamento, ou seja, quando eu fiz lá minha roda da vida, quando eu aprendi a me conhecer, quando eu entendi meus pontos fortes, entendi meus pontos fracos, eu percebi que um dos meus pontos a serem melhorados é que eu era um cara muito estourado, que eu brigava muito, que eu tinha pouca paciência de ouvir as pessoas. Então o que eu faço? Quando eu discordo de alguém, aquilo me irrita muito, eu faço uma respiração profunda, pelo menos por 10 segundos, para que a pessoa não perceba que eu estou demorando, tá? Mas eu respiro por 10 segundos antes de dar a resposta. Ou seja, eu já criei um mecanismo propositivo de como eu tenho que atuar dentro das minhas situações de crise. Eu não posso garantir que 100% das vezes isso funciona, mas eu tenho obtido resultados muito melhores. Então, fazer de propósito é você pegar tudo isso que a gente viu da primeira aula até agora e colocar, a partir de hoje, eu, líder coach, vou fazer isso de forma propositiva. Eu vou fazer isso de forma pensada. Como que eu atuo quando eu vou fazer uma reunião? Gente, lembra uma coisa muito importante. Sabe aquelas reuniões de emergência? Sabe aquelas questões de crise realmente? Um cliente fez uma reclamação, ou a gente tem que tomar uma ação, a gente tem que tomar uma atitude que às vezes não é uma atitude confortável, a gente tem que atuar, fazer uma coisa ruim, difícil, ruim não, mas uma coisa difícil, né? No processo de liderança tem muitas questões desse jeito. Se eu fizer de uma forma aleatória, ou seja, de qualquer maneira, cada hora eu faço de um jeito, eu me envolvo emocionalmente nesse processo, os resultados que eu vou obter também são mais aleatórios. Ao passo que se eu fizer isso de propósito, eu pensar antes de como eu devo fazer, qual é a estratégia, o que eu desejo, ou seja, o que eu espero daquele resultado, né? Qual é o propósito final que eu quero daquele bate-papo, daquela reunião, daquela conversa, seja em grupo, seja em liderado, seja numa apresentação. Faça as coisas de propósito e não de forma aleatória. Estuda cada vez mais, preste cada vez mais atenção de que maneira que as ferramentas que a gente trabalhou desde a primeira aula até agora, faça perguntas, atue de forma genuína com o seu liderado. Você vai perceber que só de utilizar esses 3 passos, você já vai conseguir fazer uma mudança de comportamento em relação a você, em relação ao seu liderado. E a gente se vê na próxima aula.
liderança precisa saber como gerir o seu tempo. O líder coach, ele faz mais do que gerir o tempo. O líder coach, ele faz uma ação de cuidar da energia investida em cada tempo que ele utiliza. Ou seja, ele consegue identificar a diferença entre aquilo que é importante, aquilo que é urgente, aquilo que é circunstancial. Ele consegue fazer a combinação dessas coisas, ou seja, quando você tem uma ação que ela é importante, mas ela não é urgente, ela é urgente, mas não é importante, ela é urgente e importante. Então, essa combinação, o que eu quero compartilhar com vocês, uma ferramenta que ela é fundamental para a liderança coach, chegar num ponto de gestão. Aqui a gente, como eu disse na aula 3, é importante a gente pensar em gestão. E gestão, aqui a gente fala de gestão de pessoas, a gente começou na aula 1 e 2 falando de autogestão, de autoconhecimento. A gente já começou a falar de gestão de equipe, a gente já começou a falar da importância de como lidar com o seu time, quais as ferramentas, utilizando as perguntas, usando o processo de coaching, né, de liderança coaching, como a gente falou na última aula. Agora, essa lição, né, essa aula, ela é muito importante porque eu tenho visto, eu tenho observado, tanto nos meus processos de mentoria, nos meus processos de coaching, nos meus processos de consultoria, quando chega na empresa, a maioria dos gestores, eles estão extremamente cansados, esgotados. Mas eles estão esgotados, eles estão estressados por quê? Porque eles tratam tudo muito como urgente. Eu não estou tirando aqui a importância de se dar foco naquilo que precisa ser dado foco. O problema é que a gente desperdiça energia, tanto a nossa, né, tanto a tua quanto líder, quanto do teu liderado, fazendo coisas que às vezes não são tão urgentes e tão importantes naquele ponto. Por quê? Porque eu não faço essa avaliação. A gente vai utilizar aqui 2 metodologias. E eu vou convidar vocês, é claro, gente, um curso sempre provoca, para quem tiver realmente interesse, para o líder coach que entende que tem que se autoconhecer, buscar mais conhecimentos. Então eu vou trabalhar aqui 2 conceitos muito importantes. O primeiro conceito, na verdade eu vou misturar os 2 conceitos, né? Que é o conceito da tríade do tempo do Barbosa, né? Então eu vou colocar aqui a descrição, qual é o livro para que você possa participar. Tem vários livros, mas um dos principais. E também eu estou utilizando um dos conceitos da matriz de Eisenhower. Eu não vou fazer isso separadamente, eu estou misturando, estou fazendo uma mescla, tá bom? Mas vale a pena, quem tiver curiosidade, buscar mais informações, estudar um pouquinho mais sobre cada uma dessas questões. Falando da tríade do tempo, eu estou deixando um assessment para vocês, então preencha esse assessment, utilize esse assessment, tá? O canal deve ser pela plataforma ou pelo site da Bralimp, ou lembra, sempre a gente tem lá o canal do WhatsApp do Renato Head Trainer, que você pode, eu deixo lá disponível para você. Se você não recebeu, entre em contato comigo, que eu vou respondendo, eu vou aproveitando para também bater um papo com você sobre as questões do nosso curso, tá bom? A tríade do tempo, ela especificamente ela vai falar de 3 esferas. Ela vai falar da esfera daquilo que é a esfera do importante, a esfera do urgente e a esfera do circunstancial. Eu vou começar falando da esfera do urgente. O que é urgente? É aquilo que normalmente eu preciso fazer, que era importante e eu não dei a devida importância, né? Então, eu deixei de fazer no tempo certo por vários motivos. Eu não sei qual que é o motivo que a gente deixa, mas os motivos em geral são porque eu não planejei, porque eu não organizei, porque eu não agendei, né? Eu não coloquei numa agenda propositiva, organizada, para fazer determinada tarefa, colocando atenção. Eu deixei com que as interferências externas atuassem muito no meu dia a dia. E a gente sabe que no setor que a gente trabalha, no setor de serviços, é muito comum muitas coisas nascerem urgente, né? Porque vem pedida de cliente, ninguém está dizendo para não fazer aquilo que nasce urgente. O que eu estou dizendo é que se você se prepara para fazer aquelas coisas que daria para fazer dentro do processo, do tempo da esfera do importante, por que eu vou deixar isso virar urgente? Porque imagina, nasce uma coisa urgente, eu tenho uma outra coisa urgente, qual é a ação? Qual que eu dou prioridade? Você tem que fazer as 2 ao mesmo tempo. E eu ainda não descobri uma forma da gente se multiplicar em 2 ou multiplicar a tua equipe em 2. Então, a melhor forma é não deixar as coisas que eram importantes se tornarem urgentes por negligência, por falta de gestão, por falta de
de planejamento, por falta de organização. Isso é muito importante. Agora, o que vale muito prestar atenção é o efeito que isso gera no nosso comportamento, ou seja, na nossa atitude. Normalmente, pessoas que vivem sempre navegando na esfera do urgente, são as pessoas que estão estressadas, são pessoas que estão cansadas, são pessoas que não conseguem dormir direito, porque estão sempre com o pensamento acelerado, sempre muito ativo, baseado nisso. Por quê? E a responsabilidade normalmente é nossa mesmo. Eu vejo, às vezes eu chego lá, mas para um coach que trabalha em serviços, putz, Renato, mas eu vivo cansado, eu não sei como que eu faço, eu não dou conta, eu tô desse jeito, eu tô daquele jeito. Quando a gente planeja, quando a gente organiza a agenda, quando a gente define o que é prioritário, o que não é prioritário, aquilo que é prioritário, mas que pode ser delegado e que o cara quer fazer ele mesmo, o que acaba acontecendo geralmente? Essa pessoa está cansada, estressada, mas quando ela começa a mapear, fala, nossa, eu não tinha percebido que eu posso melhorar meu tempo. E aí ela começa a perceber que ela começa a ter tempo de qualidade. Assim como lá na nossa qualidade de vida para a família, como a gente já disse, ela começa a melhorar a qualidade do tempo no trabalho, porque ela começa a fazer uma gestão da energia que ela coloca em cada atividade. Outra coisa que faz as coisas se tornarem urgente, né, que faz com que as coisas saiam lá da esfera do importante e se tornem urgente, normalmente são os processos circunstanciais, ou seja, a gente está falando de um dos outros círculos, né, outra característica da tríade do tempo, que é o circunstancial. O que normalmente é o circunstancial? Circunstancial é tudo aquilo que eu faço e que eu não tenho nenhum ganho positivo com isso, ou seja, em linhas gerais, é tempo desperdiçado, né? É tempo, aquilo que você está fazendo e que não te traz nenhum benefício. Dá uma olhadinha na tua tríade do tempo, se o teu circunstancial está maior que o importante, maior que o urgente, opa, peraí, a gente tem um problema. Normalmente, pessoas que têm o urgente em primeiro, vai ter em segundo o circunstancial, por quê? Porque o circunstancial te rouba energia, te rouba tempo lá do que era importante. Você está fazendo coisas que não estão te trazendo nenhum benefício. A gente poderia elencar aqui uma série de coisas da esfera do circunstancial. Por exemplo, o excesso de tempo nas redes sociais, né? São os excessos, gente. O que é muito importante, depois que você fizer, faz uma avaliação. Quais são os excessos? Por exemplo, fazer esporte é importante? Claro que é importante. Agora, se o excesso dele, né, a pessoa faz aquilo como uma válvula de escape e está fazendo isso de forma excessiva e que está roubando tempo de coisas que seria importante, por exemplo, cuidar da tua família, cuidar das suas finanças, cuidar do seu estudo, né, do teu desenvolvimento intelectual, tudo está ligado lá na roda da vida, né, do teu desenvolvimento intelectual. Como que está isso? Né? Você gasta energia demais numa determinada coisa que te rouba energia de tempo de outra. Então algumas coisas estão se tornando urgentes porque você está pondo muita coisa, mesmo uma coisa boa em excesso se torna ruim. Eu falei isso na aula 2 ou 3, quando eu falo, por exemplo, lá na Roda da Vida, que eu sou uma pessoa que tem bons relacionamentos sociais, eu tenho muita amizade, eu gosto de convívio social, eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de conviver com pessoas. Mas quando eu percebi que eu estava participando de festa demais, de reuniões demais, de encontros demais, tudo que era grupo eu entrava, fazia parte, não, vou fazer parte da associação tal, vou fazer parte do grupo tal, networking é importante, ação social, estar junto com as pessoas é importante, mas quando eu percebi que isso estava roubando o meu tempo, que eu não conseguia fazer, no meu caso específico, exercícios físicos, o que eu comecei a perceber? Que eu estava negligenciando uma das minhas saúdes, estava negligenciando uma das coisas que são importantes para mim e estava deixando de fazer para fazer o excesso. Quando você gerencia essa energia, opa, eu não vou deixar de fazer um exercício físico, mas eu vou gerir a quantidade de energia que eu ponho nele para não deixar que outra coisa aconteça. Agora, pior, quando o excesso são coisas que não te trazem benefício nenhum mesmo, que é o caso das redes sociais, por exemplo. É só um exemplo, mas que pega muito, né? Gente que fica no WhatsApp, que fica no Facebook, que fica no Instagram, para coisas que não te acrescentam em nada, que não te ajudam no teu desenvolvimento de nenhuma daquelas saúdes que a gente viu na Roda da Vida. Ou seja,
tempo jogado fora. Ah, Renato, eu não posso ter um momento de ócio. Esse momento de ócio, se ele faz parte da tua gestão de tempo, ele está lá na esfera do importante. Porque, putz, eu vou descansar, eu vou fazer uma boa leitura, eu vou aprender alguma coisa até no meu momento de ócio. Tá? Então, até naquele momento que você não quer fazer nada, que você quer ficar em silêncio, quer ficar quieto, mas você sabe, pô, aqui eu estou descansando, então eu tenho um propósito para aquilo. Só que aí a pessoa está lá no momento do ócio, no momento de descanso, e está lá com o WhatsApp. Está lá no Facebook vendo tragédia, vendo um monte de coisa, gerando ansiedade, ou seja, aquilo que era de descanso virou processo ansiolítico. Processo ansiolítico te aumenta o estresse, né? Porque você não dá conta, você começa a projetar de futuro, porque a gente sabe, né, que ansiedade é excesso de futuro. A terceira esfera, e muito importante para nós, vou ser redundante, é a esfera do importante. O que é a esfera do importante? É tudo aquilo que eu faço que traz benefícios para mim e que eu faço dentro de um tempo planejado, dentro de um tempo organizado. Ou seja, eu faço enquanto ainda é importante e não se tornou urgente. Como que você vai fazer isso na gestão do teu trabalho? Planeja o teu trabalho, segue as instruções operacionais, segue a lista de prioridades, enxerga as questões aqui de forma a estar bem planejada, organizada. Gente, eu vou repetir, evitem fazer as coisas de forma aleatória. Tem gente que gosta dessa emoção de viver de forma aleatória. Acorda, não sabe exatamente como vai ser o dia, não tem planejamento nenhum e vai vivendo por viver. Só que ela não percebe que no final do período, no final do dia, no final de uma semana, está sempre muito destruída, muito cansada. Então, organizar, planejar, agendar, ter estratégia, saber... Eu lembro de uma situação muito legal. Eu tive um cliente que ele exigia dos seus vendedores que ele fossem todos os clientes na mesma proporção. Então ele tinha que visitar lá 5 clientes na segunda, 5 na terça, 5 na quarta, 5 na quinta, 5 na sexta. Um exemplo, eu não lembro exatamente o número. Só que o que ele percebia? Que tinha 2, 3 dias que ele se desgastava em dobro e ele não conseguia fazer os 5 clientes. Por quê? Porque os clientes que estão com necessidade específica, ou seja, que estão com necessidade especial, que estão com problemas, eu preciso dedicar mais tempo. Aquele meu cliente que não estou com problema nenhum, ao invés de eu fazer uma visita, eu vou ligar, vou perguntar se está com algum problema. A gente conseguiu mudar essa gestão, até hoje a empresa faz essa gestão por prioridade. Então eles colocam como prioridade, então eu tenho 2, 3 contratos, tenho 2, 3 clientes, tenho 2, 3 compradores, eu tenho 2, 3 empresas para visitar, tenho 2, 3 clientes que estão com mais necessidade, eu ponho foco nesse cara. Não estou abandonando os outros, mas a energia que eu estou colocando é uma energia maior. E isso tem tudo a ver com essa mistura do conceito que eu vou falar agora, que é da matriz de Eisenhower. Eu não vou entrar na matriz, quem tiver curiosidade, pesquisa, vai estudar, mas para a gente vale a pena pensar nos 4 aspectos de como isso se dá. Tanto na tríade do tempo quanto na matriz de Eisenhower, essas coisas, os conceitos vão se mesclando. Mas vamos falar aqui como se fossem esferas, assim como eu usei na tríade do tempo. A coisa não é importante, não é urgente. Eu não preciso fazer agora. Eu vou agendar, não estou dizendo para não fazer, eu vou agendar, eu vou olhar uma brecha na minha agenda. Isso não é importante, não é urgente, não vai se tornar urgente, então eu vou planejar, putz, qual é o tempo que eu tenho livre no meu processo, na minha agenda, ou de menor intensidade. Eu vou colocar ali para amanhã, para depois de amanhã, eu vou agendar. Eu não vou deixar de fazer, porque se eu não faço, ele deixa de ser, ele deixa de não ter importância, de não ter urgência e pode vir a ser urgente. Então eu vou planejar. Uma vez que está organizado, está planejado, eu já sei que vai acontecer dessa forma. A outra que é muito importante, assim, às vezes ele é urgente, mas ele não é tão importante. Ele não tem uma significância, ele não tem uma importância, uma relevância tão grande. Tá aí uma atitude que você pode delegar. Tá? E quando eu falo de delegar, gente, é muito importante também, um outro fator que o líder coach ele tem na mente, ele não tem medo de delegar, ele não tem medo de ensinar, né? Até porque ele faz autogestão de carreira. Quantos de nós, ou quantos de vocês, né, quantos profissionais perdem a oportunidade de serem promovidos porque eles não têm ninguém para colocar no lugar deles? Porque eles seguraram tanta informação, eles esconderam tanto
a possibilidade de crescimento do seu liderado, que hoje ele não tem ninguém para substituir ele, então ele também não pode crescer. Então faça a sua gestão de carreira, líder. O líder coach faz gestão de carreira, é muito importante que você pense dessa forma. Agora, de que uma das ações do líder coach é dar liberdade, dar ação, é dar chance para que o teu liderado tenha a responsabilidade. Então delega. Aquilo não é urgente, é importante, é urgente, mas não é importante, ele não tem uma relevância, você conseguiria ajustar, corrigir a rota, delega, tudo bem? Outra esfera, ela é urgente, tá? Ela é urgente e ela é importante. Então nessa terceira esfera, faz agora, né? Não deixa para depois. Então, tá na tua agenda. Então vamos fazer só uma revisão para a gente pensar. Olha lá na tríade do tempo. Eu tenho a esfera do que é circunstancial, que me rouba energia, do que é importante e do que é urgente. Eu tenho a urgência, que é aquilo que eu postergo, ou seja, que eu deixo de fazer na hora certa para fazer depois e se torna urgente. E o ideal é navegar na esfera do importante. A gente sai da tríade do tempo e a gente cria uma estratégia de como fazer com que isso funcione. Primeira coisa, procure eliminar o máximo do circunstancial possível. Depois procure observar essas outras 3 questões que estão ligadas à matriz de Eisenhower. Ou seja, não é importante, não é urgente, planeja, organiza, você não precisa colocar na frente. Ela é importante, mas ela é urgente, mas não é importante, tá? É tanto importante e urgente que a gente se confunde, né? Então ela é urgente, mas não é importante. Ela não tem uma significância, uma relevância tão importante. Delega. Agora, é importante e é urgente, você faz na hora. Se não é você quem está fazendo, acompanha o líder coach na esfera, na circunstância das coisas que são importantes e urgentes. O que ele faz? Ele acompanha o processo até o final. Porque é ele quem vai estar na frente, na linha de frente, para oferecer soluções, para dar suporte para a equipe quando ela estiver fazendo, tá? Nos momentos da esfera do que é importante e urgente, ali pensando no Eisenhower, na matriz de Eisenhower, o líder tem que estar, o líder coach, ele está acompanhando, ele está junto sempre. Isso é fundamental. Eu espero que a aula 4 tenha sido bastante relevante, porque para mim ela fez muita diferença. Todas as vezes que eu aprendi, eu fiz coisas que eu não fazia na minha vida antes. Eu não tinha planejamento, eu não tinha agendamento. Hoje eu agendo as coisas com folga, eu planejo as coisas, eu planejo o meu dia. No dia anterior eu reviso, eu planejo a minha semana já no final de semana. Né? Então eu não começo a semana sem saber mais ou menos, porque exatamente é exagero, mas mais ou menos, mais para mais do que eu tenho para fazer. Quem são os clientes que eu tenho que visitar, quais são as coisas que eu preciso fazer. Eu não postergo aquilo que é importante para que aquilo se torne urgente. Então, faz o que precisa ser feito, faz a gestão do seu tempo e que você vai ver que você vai performar melhor, você vai ter uma equipe mais tranquila, mais feliz, mais satisfeita. Valeu pela aula de hoje. Um líder coach é aquele líder que é capaz de aproveitar os talentos, as habilidades e as competências do seu liderado de forma a fazer com que ele traga melhores resultados e tenha mais sucesso e assim tendo uma ótima qualidade de vida no trabalho. Você, quanto líder coach, você consegue já pegar nossas aulas 1, 2, 3 e 4, indo agora para a 5ª aula, nossa penúltima aula, e já consegue enxergar que você tem ferramentas para explorar as competências, habilidades do seu liderado e fazer com que ele performe melhor e que, acima de tudo, que ele tenha qualidade de vida no trabalho. Ou seja, ele pode ser feliz trabalhando, ele pode ser feliz no trabalho, e uma pessoa feliz, normalmente, ela performa muito mais. Um ambiente onde o líder e o liderado conseguem trabalhar nessa sinergia com todas essas ferramentas que a gente falou, né? De autoconhecimento, de não tomar decisões por ele, ou seja, de fazer um processo de coach, de afunilamento
das questões, quando eu tenho uma situação, um problema para resolver, que faço melhor a minha gestão do tempo, que eu consigo compreender as necessidades do meu colaborador, do meu liderado. Quando eu consigo fazer isso de uma forma propositiva, de uma forma com gestão, eu vou ter um resultado muito mais satisfatório. Agora, uma coisa que eu falo em todos os meus treinamentos e que não tem jeito, porque é uma ferramenta que, para mim, ela é transformadora, ela é uma ferramenta e que vale a gente fazer, para quem já fez os meus cursos, vale a gente fazer uma revisão, a gente relembrar dessas questões da importância da análise, de utilizar os aspectos da análise de perfil comportamental DISC, para que a gente possa desenvolver. Para quem nunca ouviu falar do DISC, o DISC foi criado pelo William Moulton Marston. A intenção dele foi criar, através de um estudo, as competências, ou seja, aquilo que as pessoas normais, os sentimentos, os comportamentos das pessoas normais, de como que elas lidavam. E ele conseguiu identificar em 4 dimensões, Então, do dominante, o dominante tem algumas características, do influente, que tem algumas características, o estável e o analítico. Nessas 4 dimensões, o que ele faz? Ele faz as combinações que a gente chama de combinações irmãos e combinações que são primos e as cruzadas. Aqui a gente não vai entrar nesse mérito. O que a gente vai começar a prestar atenção? A nossa intenção é fazer, para quem está vendo esse tema pela primeira vez, eu vou falar de uma forma direcionada, e para quem já viu, vale relembrar muito da importância que tem isso. Eu não vou ficar me preocupando em falar se é cruzado, se é primo, se é irmão, mas vale a gente entender o que o professor Marston lá atrás, quando ele criou a metodologia, e depois outros caras criaram as ferramentas, como a gente encontra hoje. A gente tem ferramentas de sistema. Eu tenho um sistema que trabalha com análise de perfil comportamental para as companhias, para as pessoas, para os meus coaches, para as empresas que eu trabalho, que a gente trabalha com qual intenção? Lembra daquele conceito do que forma a habilidade, o que forma uma competência, que é o conhecimento, habilidade e ação? A gente trabalha com um 4º elemento, que é conhecimento, habilidade, ação, valores e engajamento, ou seja, o chá virou chave. Então, para nós é muito importante. O que gera valores e engajamento? É ter a pessoa certa no lugar certo, ou seja, poder explorar a competência, a habilidade da pessoa naquilo que realmente ela tem mais jeito, ela tem mais conhecimento, ela tem mais conhecimento, não, porque conhecimento eu vou buscar, ela tem mais habilidade, é mais natural para ela navegar naquilo. Então, eu preciso observar, e se você tiver a oportunidade de fazer um teste de análise de perfil comportamental com o teu liderado, é fundamental. Quem tiver interesse também de saber como pode fazer isso, me procura lá naquele grupo do WhatsApp, tá bom? Que a gente vai discutir, a gente pode debater, eu posso dar algumas dicas de como faz para implantar, para aplicar. Agora, o que é importante? Essas 4 dimensões, imagina o seguinte, quando eu falo de dominante, ele tem por característica principal uma pessoa que ela é muito missão dada, missão cumprida, ela foca na ação, ela foca no tempo, ela tem aquela coisa ela trabalha sempre muito focada no resultado final, então ela é muito preocupada com isso. E aí eu tenho lá um trabalho que precisa um pouco mais de tranquilidade para fazer, eu preciso estar ligado lá, lembra com a energia da tríade do tempo, da matriz de Eisenhower, Eu preciso de alguém um trabalho que ele não é tão urgente, mas ele precisa fazer com mais cuidado, com mais atenção. De repente, o cara que é dominante não é a principal, não é a melhor, ele não é a melhor peça para aquele quebra-cabeça. Agora eu tenho um influente. O influente, já qual é uma das características do influente? O influente é um bom comunicador, ele não gosta de rotina, ele não gosta de coisas repetitivas, ele gosta de novidades, ele gosta de processos pessoais, ele gosta de estar em convívio com as pessoas. Aí eu pego esse cara, coloco numa sala fechada sozinho, como que esse cara vai performar? Gente, eu não estou dizendo que você não possa aprender os outros comportamentos. Quando a gente faz análise de perfil comportamental, a intenção é justamente essa. Quais são as habilidades, quais são os comportamentos das outras dimensões que eu posso aprender
para que eu melhore a minha performance, para que eu seja uma pessoa mais realizada, mais pronta, mais feliz. Mas especificamente, olhando agora como um olhar de líder coach, que eu tenho as peças, essas peças estão no meu tabuleiro, estão no meu jogo. E o meu jogo tem uma intenção, eu preciso dar resultado lá na ponta final, para a minha empresa e para o meu cliente. E aí eu tenho que aproveitar para pôr as peças nos lugares certos. Se eu tenho peças erradas em lugares errados, eu não vou ter a performance que eu quero. Então observa qual é a habilidade, qual é a característica, se a pessoa, o que ela se enquadra melhor. Não dá para fazer o teste? Para observar. O líder coach é aquele cara que ele planeja, organiza o seu tempo para ele observar a tua equipe. Ele olha de longe, ele observa como que estão os resultados, ele não critica o resultado, ele vai utilizar o erro como fonte de aprendizado. Então ele vai observar, putz, essa pessoa não performa, essa pessoa já tentou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Pô, será que ela não é competente, ela não está de boa vontade? Ou você percebe que ela tem outras competências, porque motivação, vontade, ela é compromissada, ela é comprometida, mas aquilo que ela está fazendo não se enquadra naquilo que você gostaria. Por quê? Porque o perfil dela não se enquadra naquilo que ela está fazendo. Então ela acaba não performando. Ela talvez traga melhores resultados em outras atividades, em outros cargos, em outras situações. Tá bom? Outra dimensão do DISC que a gente estava trabalhando, né? Então a gente tem agora o analítico. Qual é a característica do analítico? O analítico é aquele cara que o processo dele é voltado para a qualidade, ele é focado para o resultado final. Sabe aqueles trabalhos que eu preciso que seja feito minuciosamente e que eu não tenho dúvida nenhuma que vai sair 100% correto, 100% feito? Provavelmente até leve mais tempo para fazer do que outras pessoas. Ou seja, volto lá na nossa aula anterior. Eu preciso de um trabalho para entregar amanhã. Para quem que eu vou pedir? Eu vou pedir para o analítico, que ele é minucioso, cuidadoso, que ele sempre foca na qualidade em primeiro lugar, ou eu vou colocar um dominante que ele tem mais essa coisa do tempo, o prazo dele é mais rápido, ele gosta de realizar. Importante observar isso também. E eu tenho na quarta esfera, né, na quarta dimensão, eu tenho estável. O estável, ele já é aquele cara conciliador, aquele cara que gosta, ele tem foco nas pessoas, mas ele gosta de um tempo, ele gosta de um tempo para fazer, mas na mesma situação ele não gosta de conflito. Ele é um ótimo gestor de conflitos, por exemplo. Ele é um cara que ouve muito mais do que fala. Ele é um cara que não vai encrencar, ele é um cara que não vai debater, ele vai procurar encontrar soluções. Ou seja, o que é importante? Você tem escolhido, você tem visto se você tem colocado a peça certa no lugar certo? Porque a gente pode ter conhecimento, habilidade e atitude, mas para que a gente tenha valor, né? O nosso valor tem que encaixar, mas principalmente para ter engajamento, aquilo tem que fazer sentido para a pessoa. Né? Aquele trabalho, aquela atividade tem que estar alinhada com as características, com as habilidades e competências que ela tem. Volto a dizer, ninguém está dizendo que você não possa desenvolver. Aí entra uma outra coisa importante para a gente finalizar essa aula. Quando a gente fala em dar treinamento e desenvolver treinamento, a gente percebe que muitos líderes, quando mandam fazer um treinamento, quando solicitam um treinamento, eles partem do princípio daquilo que ele gostaria. Eles não fazem uma análise criteriosa. E utilizar a análise de perfil comportamental auxilia demais você, líder, a determinar que tipo de treinamento. Então, por exemplo, eu tenho uma equipe que ela tem por característica natural de comportamento avaliado, estudado, né, que eu tenho lá e observado, que eu tenho lá uma equipe dominante e influente, ou seja, eu tenho uma equipe que ela é muito comunicativa e que faz as coisas de uma forma muito rápida, muito dinâmica. Agora, eu preciso performar melhor na minha qualidade de entrega. Putz, eu já sei o que eu tenho que treinar. Na linha comportamental, eu vou treinar o quê? Os aspectos que tem o analítico e que tem o estável. Então eu vou preparar ali, eu vou treinar o cara para ser mais organizado, para ser mais planejado, né, para ser mais planejador. Eu vou trabalhar o cara para o cara dar mais foco, mais atenção aos detalhes, que são coisas que podem ser treinadas, as habilidades podem ser treinadas, as competências podem ser treinadas.
Agora, papel do líder coach, que é o tema do nosso treinamento, ser observador. Esses comportamentos, eles são observáveis. Ou seja, se você é líder coach, você passa o seu tempo sem dar atenção genuína para o teu liderado, ou seja, ouvir o teu liderado, observar o que está acontecendo muitas vezes de fora, né? Fica parado um tempo observando o que está acontecendo. Fica ali meio que em off, né? Observando o que está acontecendo. Pega os dados, analisa, avalia as pessoas, cria procedimentos também para as questões comportamentais. Você vai observar que essa é uma das ferramentas que você pode utilizar, que o líder coach utiliza para trazer muito resultado para o seu negócio, para o seu dia a dia e para que você obtenha sucesso, né, para atender o seu cliente lá na ponta e sucesso para a tua empresa. Eu acredito que um dos fatores para o líder coach trazer os resultados que ele quer é fazer com que as pessoas percebam que elas fazem diferença para você. Ou seja, aquela coisa de você dar atenção genuína, de observar as pessoas, mas que elas percebam que elas são importantes para você, faz muita diferença. Então, líder coach, eu estou compartilhando agora essa sequência dessa aula, não é uma criação minha, é um material que eu trabalhei já muitos anos atrás, mas que faz muito sentido para mim e eu quero compartilhar com vocês porque eu acredito que possa fazer sentido para vocês, pensando num processo, num mecanismo de prático mesmo, né? De colocar em prática o seu processo de liderança. Então a primeira delas é: faça com que as pessoas percebam que elas importam para você. Tá? Não importa se foi um bom trabalho, se foi um mau trabalho, não importa. Quando você dá atenção genuína para essas pessoas, para o seu liderado, eles começam a gerar um processo de engajamento, como a gente viu na aula passada, o quanto que é importante, o quanto que eles são, e quando eles se percebem, quando eles se veem importantes para você, o quanto eles se tornam dedicados e leais a você. Tá? Então, lealdade é uma coisa muito importante. Então, prepara o campo para você ter um time leal. Muitos de nós líderes, nós queremos a lealdade do nosso time, mas a gente não faz por merecer, a gente não trabalha esse campo, a gente não prepara o campo para estar recebendo isso. Então, dê atenção genuína e demonstre que as pessoas são importantes para você. Então vamos lá, primeira coisa, quando você vê um bom trabalho, não deixa de apontar que esse trabalho foi bem feito. A gente pode ter um monte de líder que assim, eu não preciso fazer tapinha nas costas, né? Eu vou usar aqui um termo do meu pai, né? Meu pai dizia assim, quando eu ia mal na escola, quando eu tirava uma nota ruim, eu tomava bronca, tá? Eu era repreendido. Agora, quando eu fazia a coisa certa, não era nada mais do que minha obrigação. Quantos de nós lá na infância, e a psicologia mostra isso, quantas crianças que quando elas percebem que só recebem atenção quando faz coisa ruim, ela sabota, ela começa a fazer coisas ruins para obter a atenção do pai, da mãe. E quando a gente cresce e não está desconectado disso, pode ser que você tenha liderados que tenham esse comportamento. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quando você faz um bom trabalho e ele não é visto, quando ele não é reconhecido, você põe energia uma segunda vez para ter resultado? Você põe a mesma energia se você não for reconhecido? Mas cara, se eu faço um bom trabalho, tanto faz, então você também vai entrar nessa onda de tanto faz a energia que eu ponho nesse trabalho. Então, quando tiver um bom trabalho, a gente diga. Quando você se deparar com um bom trabalho, aponta, elogia, faz o elogio em grupo, faz com que as pessoas saibam que você reconhece o bom trabalho. Ou seja, um bom trabalho precisa ser reconhecido. Agora, tem uns detalhes. Toma muito cuidado
com aquele jeitão assim, né? A gente entra no automático, no aleatório, lembra que eu falei do aleatório? Eu entro no automático assim, qualquer bom trabalho eu saio por aí, parabéns, parabéns. Só que a pessoa precisa saber exatamente o que ela fez certo para que ela continue fazendo bem feito, tá? Então não é toda hora parabéns, parabéns. Não, assim, um bom trabalho tem que ser reconhecido. Olha, parabéns por determinado trabalho, por determinada coisa que você fez e demonstra reconhecimento em cima daquilo que ela faz, mas seja específico naquilo que você está reconhecendo, para que a pessoa saiba o que fez certo e possa repetir. E o mau trabalho? O mau trabalho está muito linkado naquela aula quando eu disse de o que você faz, o que você, líder coach, faz quando uma pessoa comete um erro, né? O erro, se ele tiver a serviço do aprendizado, é crescimento constante para o teu time. A gente sempre está aprendendo com os erros. O que não pode é cometer o mesmo erro, né? Sempre o mesmo erro, pelo mesmo motivo, pela mesma formato, que eu não vou conseguir novos resultados. Então, se a pessoa está aprendendo, agora qual é o papel do líder coach nisso? Líder coach, você já tem as ferramentas nas aulas anteriores. Quando você se depara com um mau trabalho, só um detalhe, sempre de forma positiva e de forma particular. Não exponha a tua equipe, não exponha o teu liderado, não exponha o teu colaborador quando ele comete um erro. Quando ele comete um erro, quando ele faz um mau trabalho, você vai dar uma atenção especial, atenção genuína, de forma particular e positiva. E lembra, não entregue respostas prontas. A nossa tendência quanto liderança é fazer o quê? É entregar a resposta pronta. Faz aquele processo do coach que a gente aprendeu nas aulas anteriores. A ideia está aberta, vai afunilando até chegar no foco. Quando a pessoa, através de perguntas, através de você elaborando perguntas, que vai tornando as respostas mais específicas, até chegar no ponto que você quer, até chegar ali no cerne da questão, o que você faz? Você faz um acordo. Qual é a diferença entre acordo e regra? Regra é você quem está impondo, a pessoa não está envolvida. Uma vez que você criou um acordo, você pode cobrar até de forma mais intensiva porque ela acordou com você determinada situação. Então, olha como é rica a oportunidade que tem quando acontece um mau trabalho. Você pode corrigir a rota, você pode ajustar a rota e você pode criar um novo caminho para o teu colaborador, para o teu liderado, utilizando ferramenta de quem? Os teus conhecimentos vão servir para balizar, para auxiliar para que ele chegue no resultado dele, utilizando o conhecimento que ele tem, as ferramentas e as habilidades que ele tem. Mas Renato, se eu perceber que determinado cara não tem habilidade ou não tem a competência, voltamos na aula anterior, vamos treinar esse cara. Tá? É uma deslealdade da parte da liderança perceber que a pessoa não tem uma determinada habilidade, não tem uma determinada competência e fica exigindo que ela performe. Ela não vai performar. Tá? Então, foca nisso. A pessoa cometeu um erro, cometeu dois, de forma particular, de forma positiva. E aí você consegue trazer resultado. Um terceiro item, e que me chama muita atenção naquele vídeo que eu falei para vocês, do Líder Coach Prático, é como lidar com maus hábitos. Porque mau hábito é uma coisa muito difícil, porque é uma coisa particular, né? O mau hábito, né? Estratégia para lidar com maus hábitos é muito complicado. Maus hábitos que eu estou falando é um mau hálito, é um cheiro muito forte corporal, um comportamento inadequado no trabalho, né? Então, não importa em qual momento que seja, mas algum comportamento inadequado também precisa de você maior atenção. Faça isso de forma, mesmo considerando como um trabalho ruim, né? Você vai fazer isso de forma individual, vai fazer isso de forma individual, de forma positiva e vai fazer de uma forma empática. Se coloca no lugar da pessoa e não julga. Tenta fazer com que a pessoa se identifique dentro do problema.
E se você tiver uma história pessoal dizendo que ou você já passou por isso, ou alguém já passou por isso, e demonstrando uma solução para que a pessoa ela encontre um caminho, porque normalmente, né, quando são dificuldades de hábitos, as pessoas, né, o nosso liderado, ele não consegue enxergar um caminho para mudar, né, porque já é uma coisa que é meio que inerente dele, não é um comportamento escolhido, né, ou às vezes ele nem reconhece, ele nem sabe. Então prepara a pessoa antes, diz que você vai tratar sobre um assunto que provavelmente ela vai se sentir incomodada, né, que ela não vai gostar de ouvir, ou seja, você já preparou o campo, então ela já sabe que vem uma bomba por ali, mas seja delicado, seja gentil na hora de tratar sobre esses assuntos e procura ajudar no sentido de não joga a bomba e não se compromete, assume o compromisso de auxiliar essa pessoa, tá? Trazendo exemplos pessoais, não precisa resolver por ela, porque volto a dizer, faz com que a pessoa tome consciência, ela faz a coisa de uma forma quando ela faz de uma forma mais intencional, ela vai fazer de uma forma mais comprometida. Então, o que é legal? Prepara o caminho para essa pessoa, faz com que essa pessoa encontre uma forma de resolver essa questão. Só que você, líder coach, o que você faz? Você vai trazer possibilidades, você vai trazer histórias, você vai trazer processos de empatia, você vai entrar na história com essa pessoa, mostrando que você pode auxiliá-la, que você pode dar suporte. Eu tenho certeza que essas lições trouxeram muita reflexão para você. Assim como todo o curso, eu espero que tenha feito sentido para você, que tenha feito você refletir, que tenha permitido que você pegue essas ferramentas e perceba que o processo de liderança coach é um processo de criar estratégias, de criar procedimentos, fazer de forma propositiva, de fazer de forma de propósito os processos, ter controle sobre os processos, ter controle sobre sua equipe, né? Não é controlar a sua equipe, é conhecer a sua equipe, engajar a tua equipe, engajar o teu time. Eu quero agradecer muito a oportunidade de ter estado contigo durante esses cursos, durante essas aulas. Espero que a gente se encontre em outros cursos. Um grande abraço e até mais.